Olá, estamos começando com a nossa primeira aula de desenho no AutoCAD. Nessa aula, nós vamos aprender a trabalhar um pouquinho com as plantas. O nosso resultado final das plantas é esse daqui, mas nessa aula a gente vai chegar num resultado como esse daqui. Então, nós vamos aprender a trabalhar com as paredes das plantas. Para eu começar a trabalhar a minha planta, primeiro eu preciso começar um arquivo novo. Então, eu clico aqui, clico em Open. E agora eu tenho a opção de abrir um arquivo DWT. O arquivo DWT é um arquivo que contém todas as configurações já feitas previamente, de penas e cotas. Então, eu escolho aqui Guru DWT, Open. Para eu criar um arquivo DWT não é nada difícil, tá? Vocês podem configurar as penas, as cotas de vocês, os layers, de acordo com aquilo que vocês quiserem. E na hora de salvar, basta entrar aqui, clicar em Save As e Drawing Template. Então, assim vocês salvam um arquivo DWT. Eu começo meu desenho de paredes utilizando o comando Line. Eu posso utilizar esse comando de duas maneiras, ou aqui nas minhas abas, no caso do comando Line na aba Home, Line, clicando aqui, ou, essa é uma técnica minha e de muitos outros profissionais, é possível utilizar os comandos através dos atalhos de teclado. Então, como eu faço isso? Eu teclo L, que é a primeira letra desse comando. A própria barra de comandos vai me dar um monte de opções com essa letra, tá? No caso é Line mesmo, eu posso clicar aqui se eu quiser para escolher o comando. Ó, ele vai acionar o comando, ou eu digito apenas L, Enter, e eu vou conseguir entrar no comando também. Ele está me pedindo já o primeiro ponto, então eu clico num ponto qualquer, direciono para que lado que eu quero a minha linha, e agora eu quero uma linha de 4,80 m, então 4,8, Enter. Pronto, agora eu tenho uma linha na medida que eu quero. Agora eu vou traçar o restante das minhas linhas e para isso eu vou começar trabalhando a partir de um determinado ponto. Nesse ponto do nosso desenho, nós vamos trabalhar com coordenadas relativas. Por quê? Porque elas são relativas a um determinado ponto. Para começar, eu crio um novo comando de linha, Line Enter, e eu posso direcionar a partir de onde que eu quero esse meu primeiro ponto. Então, eu utilizo esse ponto aqui como ponto de referência e eu quero que a minha linha comece a 1,5 m, então 1,5, Enter. Ela está começando a 1,5 m daquele ponto. Cliquei no ponto, direcionei para cima e dei a medida que eu queria, tá? Agora, eu posso digitar qual é o tamanho da minha linha. O tamanho da minha linha aqui é de 3,5 metros, então 3,5, Enter. Ele já fez, relativo a esse ponto aqui, uma linha de 3,5 metros. Da mesma forma, agora eu posso traçar as outras linhas. Ó. Eu aqui tenho uma linha de 2,74, na verdade 2,74, Enter. E da mesma forma, eu vou fazendo as demais, ó, 2,30, Enter. Aqui eu tenho 1,74, Enter. Em seguida, eu tenho 2,05, Enter. Eu posso mexer no meu mouse aqui para melhorar um pouquinho o zoom. Eu tenho 4,20 metros, Enter, tá? Nesse ponto, eu tenho já como fechar essa minha planta, tá? Eu ainda vou criar mais uma linha aqui de 1,5 m, 1,5, Enter. Agora, eu já consigo visualizar um pouquinho melhor como que essa planta vai ficar. Para continuar, eu posso puxar essa linha aqui que eu tracei por último até a extremidade lá da primeira que eu criei, tá? Pode ver que aqui ela tá com uma diferença, uma pequena diferença. Então, agora a gente vai completar as paredes para entender essa diferença. Então, para isso, eu utilizo o comando Offset. Da mesma forma que eu fiz antes, ó, eu vou teclar O de Offset, ele aparece aqui na minha linha de comando, tá? Enter. Pronto. Ele me pergunta qual é a distância que eu quero dar o offset. Eu quero um offset de 15 centímetros, então, como eu estou trabalhando em metros, 0,15. Enter.
Agora, eu posso direcionar para qual lado que eu quero dar um offset nessa minha linha. Então, eu clico primeiro na linha e o AutoCAD 2013, ele já me mostra, antes de eu finalizar o comando, qual é a ação que ele vai fazer. Então, se eu clicar para cá, ele vai trazer essa linha para cá. Se eu clicar para lá, ele vai levar essa linha para lá. Eu quero que essa linha venha para a esquerda, então eu clico novamente para cá. Ele ainda não saiu do comando, ó, então eu posso fazer isso nas outras linhas também. Como todas aqui eu quero um offset de 15, então eu só vou direcionar para que lado que eu quero. Essa daqui vem para fora, por isso aqui, ó, a nossa medida é diferente, tá? Essa daqui vem para dentro e as demais também, tá? Ó, sempre clico na linha e depois eu clico na direção que eu quero. Então, assim eu finalizo as espessuras de parede da minha planta. Como é que eu finalizo agora essas paredes externas? Então, eu direciono primeiro o meu zoom aqui para ficar um pouco mais centralizado, tá? Se eu quiser, eu também posso usar o zoom extend, ó, Z, Enter e Enter. Ele vai dar uma extensão geral da minha planta. E agora, eu entro com o comando Fillet. O comando Fillet, ele serve para justamente unir linhas que estão sobrepostas ou que não têm união ou que são perpendiculares, tá? Então, fillet é F, Enter. Ele me pergunta qual é o raio, tá? Aqui pode ver, ó, que ele tá com um raio de 10 e eu quero um raio 0, porque eu quero um ângulo de 90 graus. Se eu utilizar o raio de 10, ó, o que vai acontecer? Vamos ver até se dá certo, porque o raio de 10 é um raio bem grande. Ó, nem funciona, ele diz que o raio é muito grande, tá? Ele vai acontecer que vai me fazer uma curva aqui, e eu não quero uma curva, eu quero que ele tenha um ângulo de 90 graus. Então, eu entro novamente com o comando F, Enter, e aí ele me pergunta se eu quero raio. Eu posso clicar aqui em raio. No AutoCAD 2013 eu posso fazer isso, eu posso clicar na linha de comando nas opções, tá? Ou eu posso digitar R e Enter, também vai acontecer a mesma coisa. Eu posso digitar o raio, então 0, Enter, e agora sim ele vai fechar as linhas no raio que eu quero. Então, eu clico na primeira linha, na segunda linha e ele fechou. Novamente, na primeira linha, na segunda linha, e ele fechou o ângulo certinho. Eu faço isso em todas as minhas linhas, tá? Opa, mesmo comando, e novamente o mesmo comando, ó. Se eu clicar em Enter, ele vai fazer o mesmo comando várias vezes, eu não preciso dar F Enter, tá? F Enter uma vez, e clicando em Enter eu posso fazer novamente o mesmo comando, ó. Assim eu uni as linhas da minha planta. Por último, para realmente encerrar bem certinho essas paredes externas, eu quero mostrar o comando Trim. Os comandos Trim, Offset, Fillet são muito utilizados em todo o nosso desenho arquitetônico, tá? Então, nós vamos ver eles várias vezes. Para entrar no comando Trim, eu digito TR, Enter. Ele me pede quais são as linhas base para onde eu quero cortar. Então, eu clico primeiro, seleciono nessas duas linhas aqui, que são as linhas que eu tenho como referência para cortar. E eu quero cortar essa linha aqui. Então, eu clico aqui nessa linha. Desculpa, eu tenho que primeiro clicar em Enter e agora sim, eu clico nessa linha e ela faz o corte, tá? Mais uma vez, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, ó, TR de Trim, Enter. Se quiser, eu também posso utilizar o Trim aqui, ó, na minha aba de comandos, tá? Ele até tem uma explicação aqui de como é que funciona no AutoCAD 2013. Então, eu seleciono as primeiras linhas, que são as linhas de referência, aonde eu quero cortar, teclo Enter e clico na segunda linha, que é a linha que vai ser cortada mesmo, tá? Então, agora eu já tenho essas linhas todas sem nenhuma sobreposição. Para finalizar, vamos criar mais duas linhas aqui, essa daqui e essa daqui, que fecham as nossas paredes. Tá? Agora, nós temos todas as nossas paredes fechadas e cortadas. Nessa aula, nós vimos como traçar as paredes externas da nossa planta e utilizamos para isso os comandos Line, Trim, Offset e Fillet.
tá? Esses comandos podem ser utilizados tanto no atalho de teclado, através aqui da nossa barra de comandos, como podem ser utilizados nas abas de seleção, na aba Home, que é uma aba de desenho, tá? Nos comandos de desenho e nos comandos de modificação. Então, eu aguardo vocês para a próxima etapa do nosso projeto. Até mais e até a próxima aula.